Amados, vamos... hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar porque a palavra profética, a palavra que os irmãos têm falado, né, na conferência, tem uma linha, né? E é muito importante, porque se você, por exemplo, às vezes porventura perdeu uma ou duas, ou não está conseguindo acompanhar todas, é muito importante voltar para a linha, para o centro, porque senão você pega uma mensagem isolada, não vai entender muito bem, né, o contexto. Então, o nosso papel aqui hoje, o meu papel aqui hoje é trazer os irmãos de volta para reforçar o fio, a linha, o fio da meada, né? Então, isso é muitíssimo importante, tá? Que aí depois, quando a gente ouvir as próximas mensagens, nós estamos ainda mais com fogo mais aceso ainda, e daí né, compreende mais, né, o encargo. Então, vamos voltar aqui num ponto aqui. Onde é que essa questão da aurora, o que veio, de onde veio essa questão da aurora? Salmo 110, né? Então vamos abrir lá. Senhor Jesus, aleluia. Salmo 110, a partir do 1 fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda, né, na King James atualizado, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A gente viu que isso aqui é uma resposta do pai para o filho pediu, né, o pai fez um pedido lá no Salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança, não é? E aí o filho pediu então o quê? Não é? O versículo 2, olha lá. Aí o pai deu o quê para o filho? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Então, é o seguinte, o cetro lá do vencedor, lá do Cristo para reinar, precisa de Sião, né? Cristo precisa de Sião. Isso é muito importante, irmãos, entendermos, né? Cristo precisa de Sião, tá? Para dominar, dizendo, domina, olha lá, domina entre os seus inimigos, é o cetro, domina entre os seus inimigos. Aí versículo 3, ó, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Aí que entra, olha lá, ó, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens, né? Então, é o orvalho emergindo da aurora. Pensa que é uma coisa seguinte, irmãos, o que é a aurora, né? A aurora é antes do amanhecer, são os primeiros raios solares, não é assim? Então, a aurora aqui ela foi colocada, a gente sabe que o Senhor quando vier, o que vai acontecer? São durante 3 anos e meio de paz e segurança, né? O período da grande tribulação e tudo mais, são 7 anos, mas são 3 anos e meio de paz e segurança. No meio, né, que faz os 7 anos, que é aí os 3 anos e meio, o anticristo se torna realmente, ele vira, né, e se apresenta, e aí começa então a perseguição, principalmente para os cristãos, os judeus. O que vai acontecer? Nessa virada, né, tem o arrebatamento, a vinda secreta. Porque é o seguinte, a vinda do Senhor tem os aspectos da vinda do Senhor. A vinda do Senhor tem ela, como fala que todo olho verá, né? Todo olho verá que Cristo vai voltar como trovão, né? De um lado, de outro na terra, aquela coisa e tal, todo mundo vai ver, igual aquele filme Deixados para Trás, né? Puxa, coisa, uau, escandalosa, todo mundo vendo aquilo que está acontecendo. Agora, tem a vinda secreta do Senhor. A vinda secreta, ele vem como ladrão de noite. E o que é o que vem como ladrão de noite? São os primeiros raios do sol, que aí é a aurora, tá certo? Quem é que vê a aurora, irmãos? Todos os dias, né? São pouquíssimas pessoas que veem a aurora. É um horário que todo mundo está o quê? Dormindo, não é? Então, a vinda secreta do Senhor é como os primeiros raios da aurora. O Senhor vai pincelar, Ele vai trazer os vencedores que, irmãos, e é o maior privilégio, porque são pessoas que não vão ver o que é o anticristo, a face, né, a face negativa do anticristo, irmão. Não vão sofrer nem um minuto com respeito ao anticristo nessa terra. Vão ser tomados dessa terra, irmãos. Por isso que é a aurora, o fenômeno da aurora. Esse fenômeno da aurora, irmãos, a gente nunca tinha percebido ele assim. Isso foi revelado para nós agora, não é assim? Aí você pega o quê? Aí alguns versículos que nos trazem, que nos trouxeram a chamar a atenção, que não tinha chamado antes. Lucas 1, 78.
e 79. Fala assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Irmãos, Ele é o sol nascente das alturas. E quando Ele vier, Ele vai vir como o sol nascente das alturas. Você quer esperar o amanhecer ou você quer ser retomado na aurora? Nós somos da aurora. O Senhor nos separou para a aurora, é para ser tomado secretamente. Os primeiros raios, não é assim? Tem outro versículo que eu achei maravilhoso, que foi lido, né? Cântico dos Cânticos. Nossa, como foi maravilhoso esse versículo, Cântico dos Cânticos 6:10. Olha lá, irmãos, versículos que estavam ocultos para nós, mas que agora fazem todo sentido. Cântico 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem é essa que aparece como a alva do dia? Tá vendo? A aurora. Então a igreja aparece como a aurora, entende? De Sião, o Senhor tem o cetro do seu poder. E aí você começa a conectar as coisas, né? Porque de Sião o Senhor tem o cetro do seu poder. E aqui, quem é essa que aparece como a alva? Junto com a aurora aparece, irmãos, a igreja gloriosa, né? Irmãos, que está oculta hoje, né? Que só Cristo é que fala, né? Como a gente fala que a igreja é pura, sem mácula, maravilhosa, né? Pô, só Cristo que vê assim, não é assim? Mas todos vão ver, irmãos, que a igreja realmente algo maravilhoso, né? E ela aparece como a aurora, tá certo? Então, irmãos, se a aurora representa a vinda secreta do Senhor, aí entrou aquela questão de nós sermos os especialistas da aurora, né? O que são a aurora, irmãos? Tem 3 tipos de reconhecimento da aurora. Tem a aurora astronômica, a aurora marítima e a aurora civil, né? À medida que o Sol vai mudando a posição do grau do Sol perante o horizonte, né? Então, a isso a gente vai vendo os primeiros raios. A aurora astronômica, quem que consegue ver? Só os astrônomos. Por quê? Você não tem raio de sol ainda. Você tem pequeno, às vezes uma luz diferente numa estrela, um tom um pouco diferente no céu, já começou a aurora, né? Depois a aurora marítima é quando está em 12 graus mais ou menos, que o quê? No oceano você não consegue discernir o que é mar e o que é céu no infinito, né? A aurora marítima é quando você começa a distinguir o que é o céu e o que é o oceano, né? E a aurora civil é quando eu e você que a gente consegue ver, que é maravilhosa, né? Porque você tem aqueles tons do céu azul escuro, azul claro e rosa, né? Um laranja, uma coisa maravilhosa assim, né? Então, o que acontece? Nós temos que ser, se a aurora, se o Senhor nos visitará como o sol nascente das alturas, se Ele é o sol e se o que Ele pediu para o Pai vai dar como o orvalho que emerge da aurora. Se a igreja nasce com a aurora, não é assim? Então nós temos que ser especialistas em quê, irmãos? Na aurora. E o que a aurora significa? A vinda do Senhor. A vinda secreta do Senhor. Nós temos que ser especialistas. Irmãos, nós precisamos ser como os astrônomos, como aqueles que identificam a aurora astronômica. Nos primeiros pincelar, nós precisamos estar atentos, né? Quem hoje, irmãos, sim, se fala muito sobre, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, ok, mas qual que é o sinal e o que fazer para nos preparar quando a gente identifica que o Senhor está voltando? Eu diria, irmãos, que nós estamos hoje na aurora astronômica, tá certo? Ela ainda é imperceptível do ponto de vista seguinte, do mundo. Lógico, todos falam, o Senhor está voltando, mas o que estou fazendo para me preparar para a aurora? É nesse sentido. Não é no sentido de que eu reconheço que Jesus está voltando. Isso é uma coisa que se fala muito. Eu reconheço, mas o que fazer para se preparar? É aí que entra, irmãos. Temos que ser especialistas da aurora, né? Então, ficou esse ponto, né?
Olha só que interessante, lá em Mateus, Mateus, acho que é 16, Mateus, estou em Marcos, Mateus 16, a partir do versículo 1, olha aqui, ó, o que ele fala? Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu, tá certo? Então, os fariseus, os judeus, sempre viveram baseados em sinais, né? Aí lá em Coríntios fala que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, eles vivem através de sinais, né? Então, eles vivem atrás, até hoje, sempre viveram a vida lastreada em sinais. E aí, olha, veja bem que interessante. Perguntaram para o Senhor, manda um sinal do céu, né? Aí o Senhor falou, ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então, olha a pergunta que o Senhor tem feito para nós. Nós sabemos identificar quando está manhã, tarde e noite, né? Mas será que nós sabemos identificar os sinais dos tempos? Os primeiros raios da aurora? É como se o Senhor estivesse falando isso. Você sabe identificar o tempo, mas você sabe identificar os primeiros sinais da aurora? Os primeiros sinais da minha vinda? Né? Outro que fala forte isso é 2 Tessalonicenses, não sei se é 1 ou 2 Tessalonicenses, aqui, quer ver? Capítulo 5, é 1. Olha lá, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui como se fosse, vem como ladrão na aurora, na alva, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem... Aqui, ó, tá vendo? Então, o de noite está ligado com esse momento aqui, ó, do versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança. Durante 3 anos e meio vai ter o quê? Paz e segurança. Aí, ó, eis que lhe sobrevirá na metade, né, no final do 3 anos e meio, repentina destruição. Né? Então, o anticristo solta a casaca dele, né? Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí o versículo 4, irmãos, aí entra para nós, olha lá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Está vendo aqui, ó, temos que ser os especialistas da aurora, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Tá? Olha lá. Porquanto, nós somos o quê, irmãos? Nós somos da noite? Nós somos o quê? Filhos da luz. Filhos do dia. Não somos como os da noite, nem das trevas. Aleluia! Então, o que se faz à noite? Então, irmãos, para efeito de Romanos 13, fala aqui o seguinte, já vai alta a noite e vem chegando o dia. O que é o dia? Nós não lemos lá em Lucas 1:78 que nos visitará o sol? Na vinda do Senhor, tá? A vinda do Senhor é a visita do sol. Tá? Então, nós estamos em período de densas trevas. Né? Colossenses, né, fala que o Senhor nos salvou no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Né? Nós estamos em uma era de densas trevas. Tá certo? Densas trevas. O que acontece, irmãos? Estamos na noite. Estamos na noite. Aí Romanos fala, digo a vós outros que vem chegando o dia. Não é? Aí ele fala para a gente deixar as obras das trevas. Não é? Tudo o que se faz hoje, irmãos, nesse sistema maligno, é das trevas. É para as trevas. É para te conduzir para as trevas. E o que se faz à noite? O que a gente faz à noite? A gente dorme. Não é? Então o inimigo, irmãos, o que ele quer fazer conosco? Dormir, não é? Dormir, ficar
com reflexo, sem reflexo, né? Você escuta a palavra e não tem reflexo. Olha lá, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Olha o versículo 6 que eu ia falar. Assim, pois, não durmamos como os demais. Enquanto a noite é hora para os demais dormirem, para nós é hora de ficar atento. Quanto mais passar, irmãos, os dias passarem, vamos ficar mais atentos. O que o Senhor falou para a igreja em Filadélfia? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo quer que você durma para ele ir lá e tomar a sua coroa. Entendeu? Não vão dormir. Não dorme. Cutuca quem está do lado e não deixa dormir também, tá bom? Olha lá. Nós, porém, que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O que é o ponto aqui, irmãos? O ponto-alvo aqui é a esperança da salvação. Por que eu não durmo? Porque eu tenho a esperança da salvação. Por que eu preciso me especializar na aurora? Porque eu tenho que ficar de olho. Porque a minha salvação está ligada com a aurora, com a vinda do Senhor. Nós queremos ser aqueles que vão ser arrebatados na vinda secreta do Senhor. Nós queremos ser aqueles vencedores, primícias, não é? Então, por isso que a gente não dorme, porque a gente tem uma esperança da salvação. E aí então, irmãos, beleza, muito bom vigiar, não dormir, mas como fazer isso, irmãos? Como fazer isso? Né? Aí entra um ponto muitíssimo importante, né? Que aí a gente vai entrar agora para uns aspectos práticos, como então vigiar. Aí entra o encargo maravilhoso de Gênesis 24. Ó Senhor Jesus. Gênesis 24, irmãos. No versículo 1. O que aconteceu aqui? Abraão mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, Isaque. Né? Então a gente tem aqui 4 figuras. Quem que é? Né? Vamos ler aqui, ó. Versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, aqui nós temos 4 figuras, né? Tem Abraão, tem o servo, tem o Isaque e tem a Rebeca. Beleza? O que cada um desses representa? Abraão tipifica o pai, Deus Pai. Isaque tipifica o filho, Cristo. Né? O servo tipifica o Espírito. Né? Então, tem o pai, o filho, o Espírito. E a Rebeca representa a igreja. Né? Então, irmãos, olha que interessante, né? O pai, ele deu a ordem, foi para o filho para arrumar a esposa? Não. Para quem que ele deu a comissão? Foi para o servo, não é assim? Então ele falou para o servo mais antigo da casa, que é o Espírito: encontra uma esposa, prepara uma esposa para o meu filho. Tá? Então o pai designou para o Espírito preparar uma esposa para Cristo. Tá certo? Agora nós usamos as figuras. Irmãos, então o que quer dizer? Que hoje nós estamos na era do Espírito. A obra é do Espírito. Quem é que quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, depois o que ele distribuiu? Ele disse: recebei o Espírito Santo. Depois do Pentecostes, o que desceu? O Espírito. E ali teve 3.000 batizados e tudo mais, não é assim? Depois, na casa de Cornélio, para os gentios, o que desceu lá? O Espírito, não é assim? O que foi a obra, o início da igreja de Jerusalém e tudo mais? Obra do Espírito. A igreja em Antioquia, quem fez? A salvação de Paulo. Quem foi lá falar com Paulo? O Espírito. Depois, a igreja em Antioquia disse agora, separai-me agora, quem falou isso? Espírito. Então, irmãos, Deus confiou para o pai
Deus, o Pai confiou para o Espírito, eu e você. E o Espírito tem uma comissão, nos preparar para sermos a noiva de Cristo. O Espírito hoje, irmãos, tem um objetivo, transformar a sua vida, para te preparar para ser a esposa de Cristo. Olha que maravilhoso, e foi o Pai deu essa comissão para o Espírito, certo? Olha que maravilhoso, né? Então, a obra hoje, ela é do Espírito. Quando Paulo e Silas foram lá para tentar ir para Bitínia, o que aconteceu? O Espírito não permitiu, não é assim? Depois eles foram tentar o Espírito não permitiu. Aí eles foram para Filipos, guiados por quem? Pelo Espírito. Chegou lá, encontrou Lídia, foram presos na prisão. Quem fez a obra, deu terremoto e tudo mais? O Espírito. Irmãos, se a obra hoje é do Espírito, aonde é que nós precisamos estar? Não é mesmo? Se eu estiver em qualquer outro lugar que não for meu Espírito, eu estou no lugar errado. Não é assim? A obra é do Espírito. Nós precisamos alinhar com o Espírito. Porque se nós alinharmos, irmão, é a mesma coisa de conectar na tomada. É só você estar no Espírito, não é questão de fazer. Quem faz é Ele. Você não faz. É Ele que faz. Você só tem que conectar. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Né? E sempre me chama a atenção esse versículo, porque não é aquele a quem o Senhor se une, é aquele que se une. A iniciativa de se unir ao Senhor é nossa, é minha e é sua. Irmãos, temos que nos unir ao Senhor. Né? Aleluia. Vamos lá em Gálatas 3,14. Tudo o que o Pai tinha prometido, irmãos, está aqui, ó, Gálatas 3,14. Olha lá, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa do Pai para nós é o Espírito. Entendeu, irmãos? O valor que o Pai dá para o Espírito. Ele prometeu o Espírito. Quando o Senhor falou para os galileus, né, os discípulos que estavam em Jerusalém, falou assim, vocês fiquem reunidos até que do alto sejais revestidos de poder conforme a promessa. O Espírito, irmãos, é a promessa. Hoje nós temos acesso ao Espírito, é resultado de promessa. É promessa do Pai. Irmãos, cá para nós. Não tem lá em 1 Pedro que fala que é uma salvação que os profetas indagaram e queriam, depois que os anjos anelam perscrutar? Qual que é essa salvação, irmãos? É a salvação pelo Espírito. O Espírito hoje está dentro de nós. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é grande demais. Nós podemos ser transformados de dentro para fora. No Antigo Testamento isso não era possível, irmãos. O Espírito, ele aparecia em ocasiões específicas. Mas não podia falar que o Espírito mesclou-se com o homem. Hoje o Espírito mesclou comigo, com você. Senhor Jesus, irmãos. Agora eu pergunto, e o valor que nós damos para isso? Vamos mudar nossa percepção, irmãos, porque a obra é do Espírito. Eu preciso estar no Espírito. Lembra que há dentro de você um Espírito. Né? E aí entra, né? Olha lá também que falar carinhoso. Quando o Senhor fechou a porta lá, saiu Judas, João 14, saiu Judas, saiu o traidor, e o Senhor falou de uma maneira mais íntima. Quando ele falou mais íntimo para os seus discípulos, de uma maneira, ele abriu a economia de Deus. Quando ele abriu a economia de Deus, sobre o que ele falou? João 14, versículo 16. Né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, eu arrisco dizer aqui
que a maior obra, Cristo veio na terra para realizar a maior obra de todas. Foi o quê? Foi ter se tornado o Espírito. Porque aí ele pôde entrar para dentro de cada um de nós, não é assim? Olha lá, versículo 26 também. Ó. Mas o Consolador. Irmãos, e olha que nome lindo para o Espírito, né? Consolador, irmãos. Fala assim, ó Senhor, o Senhor é o meu Consolador. O Senhor é o meu Consolador. Aleluia. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tá? Então, aonde está a revelação? Aonde está a obra? Aonde está o mover de Deus? O envio do Pai, o Filho, estão concentrados aonde? No Espírito. Isso precisa martelar na nossa cabeça mesmo. Eu estou falando que várias vezes é para entrar. O Espírito. E onde está o Espírito? Ele é o Espírito em nós, né? Irmãos, é tão doce, né? Aquilo, eu desfruto tanto daquela parte que hoje, né, na mesa, o que a gente desfrutou? Que eu sou de Cristo, não é assim? Ele me comprou, né? Mas, irmãos, por outro lado, Cristo é meu. E isso é tão maravilhoso, né? Tão doce. Por um lado, eu sou dele. Isso, por aí só já bastaria, né? Porque ele me comprou. Mas ele também se deu para nós. E aí, quando ele se deu para nós, ele se deu na forma de o Espírito. Entendeu, irmãos? Então, eu sou dele, ele é meu. Cristo em vós e eu em Cristo. Entendeu? Quando Cristo é em vós, é que ele é meu, né? Que eu sou dele, né? E quando eu estou em Cristo, né? É que ele é meu. Eu estou nele, ou seja, ele e também é meu. Irmãos, tem que desfrutar disso, né? Isso é maravilhoso, beleza? Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, daí entra, né, o Apocalipse, né? O que tem sido falado para nós? Que Apocalipse, então, irmãos, é um livro de revelação. Antes de Apocalipse, tem 2 Pedro, só para reforçar esse versículo, que 2 Pedro 1,19. Olha lá. Aqui começa o link, que a gente começa a falar, tá bom, o Espírito, mas como? Então, como fazer para ser aqueles do fenômeno da aurora astronômica? Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em nosso coração. Olha a estrela da alva aí, né? Da aurora. Então, irmãos, o que nos ilumina nessa época de trevas? Qual é a luz no fim do túnel que nós temos? A palavra profética. Certo? Se desconectar da palavra profética é a mesma coisa de andar no escuro sem luz. Acaba a luz, né? Porque ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que é esse lugar tenebroso? É a era que nós estamos vivendo. Viver sem a palavra profética é viver sem rumo. Você não deixa de ser filho de Deus, mas você não tem rumo. Por isso, aqui, que é o especialista da aurora. Por que é especialista da aurora? De onde vem o especialista da aurora? Da palavra profética. Você anda junto, caminha juntinho com a palavra profética, você vai ser um especialista da aurora. A aurora astronômica. Quando ninguém está reconhecendo, pela palavra profética nós reconhecemos. Entenderam, irmãos? Porque olha lá, de onde que vem a palavra profética? Versículo 21, vem do Pedro? Vem do Esdras? Não. Vem de quem? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Movido por quem? O Espírito aí. Tá vendo, irmãos? Se a obra é dele, é ele que faz. E é ele que fala também. É ele que fala a palavra profética. Ele usa o Pedro Esdras hoje. É o canal. Mas quem fala? Quem fala a palavra profética é movido pelo Espírito Santo. É o Espírito, irmãos. É o mesmo Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim. Está falando a palavra profética. Não é assim? Olha lá, que interessante, Lucas 24.
A partir do versículo 13, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam, o Senhor tinha acabado de morrer, e aí os 2 discípulos de Emaús, eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. No versículo 15, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele perguntou a Jesus, o que é isso que vos preocupa, né, e tal, e o Senhor foi conversando, aí no versículo 19 eles falam, eles perguntou, quais, né, explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, tal, que ele morreu, né, e tudo mais, e ele falou que ia ressuscitar no 3º dia, não sei o que lá, e tal. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 25, irmãos. Então, lhes disse Jesus, vamos ler juntos? Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só, irmãos, a ressurreição do Senhor, haviam palavras proféticas, vamos dizer assim, sobre a ressurreição do Senhor. O quão próximo da palavra profética estavam os discípulos de Emaús. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O próprio Senhor falou assim, olha, vocês são tardos para crer na palavra profética. O ponto aqui é o seguinte, você está sendo tardo em crer na palavra profética. Você crê que eu vou ressuscitar, mas você não... Eu tive que vir aqui para te falar uma coisa que o profeta, que eu já tinha mandado falar, eu tive que vir aqui para falar com você? É mais ou menos isso que ele está falando. Você está sendo tardio em crer, porque eu já mandei, a palavra profética já estava, era só crer nela, pronto, eu já falei, eu estou tendo que vir aqui falar de novo. É isso que está aqui no versículo 25. Irmãos, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse princípio vem lá de trás, irmãos. A palavra profética, irmãos, ela vem de Deus, movida pelo Espírito. Se você quer estar alinhado, irmãos, não pode perder. Palavra profética é alguma coisa, irmãos, que nós não podemos perder. Não fique de fora, não fique distante da palavra profética. É como caminhar sem luz no meio de trevas densas, né? E aí, o que aconteceu, irmãos? O que a palavra profética também faz conosco, né? E aconteceu, né, enquanto estava, versículo 30, que quando estavam à mesa, o Senhor ia caminhando, e aí o Senhor ia falando com eles, né, aí eles estavam gostando de falar do Senhor, e chamaram o Senhor para dentro da casa deles, né? E aí, enquanto estavam à mesa, o Senhor pôs à mesa, tomando ele o pão, o Senhor tomou o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então, partiu o pão, né? Maravilhoso. Aí, versículo 32, quando o Senhor foi embora, ele desapareceu, né? Porque ele já estava no corpo glorioso dele. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, que a palavra profética possa arder no nosso coração. A palavra profética tem esse intuito, irmãos, de arder. Arder, irmãos. É como um fogo, tá certo? Por isso que chega lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. O que fala lá? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Só no versículo 6. Irmãos, o que é a palavra reavives aqui? Eu vou ler para vocês, tá? Vamos pegar aqui. Reavives. Reavives quer dizer anasopurel. Acender por fogo. Inflamar. Reavivar a chama. Tá aqui, ó. Reatiçar, fazer o fogo subir com vida. Quando Paulo estava falando para Timóteo, ele não estava falando do fogo, tá certo? Irmãos, dentro de nós, o que é o Espírito? Nós vamos ver lá no Apocalipse 4. O Espírito é fogo. Então, irmãos, quando o Espírito está dentro de nós, ele é fogo, né? E quando vem a palavra profética, por isso que não nos ardia, tem a ver com fogo, com queimar. E o que estava acontecendo com Timóteo? Estava deixando o fogo abaixar, não é assim? A chama apagar. E aí quando ele fala reavives, é como se fosse falando, abana o fogo, né? O dom de Deus que há em ti. Irmãos, então como que a gente reaviva, como que a gente incendeia o nosso interior? Como é que os discípulos de Emaús falavam?
não ardia o nosso interior? Não é assim? Então, a palavra profética é que vai reacender o seu interior. Você pode perceber, irmão, se ficar distante da palavra profética, não tem jeito de queimar. Não tem jeito de queimar. Vai queimar o quê? Vai queimar onde? Porque se o Espírito está falando lá, o que eu estou ouvindo de diferente do que o Espírito está falando, irmãos? A Bíblia é gigante, tem muita coisa para desfrutar, não é? Então, quantos casos? Como os próprios Efésios estavam fazendo, eles estavam se perdendo em quê? Em fábulas e genealogias sem fim. Que produz o quê? A economia de Deus? Não, produz nada. Fica o quê? Agora vamos entrar... Tá? Oh, você sabia que os discípulos de Emaús, um era ruivo, o outro era louro? Né? Você sabia que eles estavam andando descalços? Não, essa você não sabia, né? Oh. E aí descalço por quê? Porque tira as sandálias do pé lá de Moisés. Opa, tá vendo? Vamos começar, vamos lá. Ó, tá certo? Irmãos, não tem tempo. Estamos no fenômeno da aurora. Se nós queremos ser aqueles que se preparam para a vinda secreta de Cristo, tem que conectar com a palavra profética. O que você está conectando, na verdade, é com o Espírito. E a obra é do Espírito. Está ficando claro aí? Conexão? Beleza? Então, Apocalipse. O que fala em Apocalipse 1? O que aconteceu, irmão? Você tem grandes revelações da Bíblia, foram dadas para quem? Moisés, o Pentateuco, as sementes estão ali. Depois Paulo, né? A economia neotestamentária, os 13 ou 14 livros, por causa de Hebreus, do Novo Testamento, foram escritos por quem? Por Paulo. A economia neotestamentária de Deus foi confiada a ele, para revelar, para escrever. Agora, quando chega em Apocalipse, então nós estamos falando de coisas que já foram reveladas. Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Desvelar, desvendar. Tá certo? Até o dia de hoje, o livro de Apocalipse ainda é um mistério. Muitos estudiosos já estudaram, já tentaram entender. Porém, irmãos, o livro de Apocalipse é para o momento da aurora. Entendeu? Porque olha como é que ele começa. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que em breve, ou seja, não são coisas que já aconteceram. A revelação de Moisés, principalmente, né, foi coisas que já tinham acontecido. Moisés não estava no Jardim do Éden. Moisés recebeu a revelação de coisas que já tinham acontecido. Paulo também recebeu a revelação da economia de Deus, coisas que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e se tornado Espírito. Assim? Agora, e foi usado para escrever coisas, né, anotar, graças a Deus. Mas Apocalipse é coisas que em breve devem acontecer. E aí, o livro de Apocalipse vai ser aberto quando? No fenômeno da aurora. Aberto ele já está, porque já está aqui, a gente consegue ler, mas a revelação, para qual momento ele foi escrito? Então, o ministério de João é para o fenômeno da aurora, entendeu? Por quê? Porque o que ele deixou escrito foi para a aurora. Vai ser utilizado para quem tiver agora, para os trabalhadores da última hora, irmãos. Que somos quem? Nós! Amém. Tá certo? Então, primeira coisa, irmãos, o que é importante? Se você está na aurora, versículo 3, nós que estamos no fenômeno da aurora, o que é importante fazer? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem o quê? As palavras proféticas. Não é? Palavras da profecia. Palavra profética. Tá certo? E guardam as coisas nela escritas. Então, o que tem que fazer? Se você está no fenômeno da aurora, que é o nosso caso, tem que fazer o quê? Tem que ler. Tem que ouvir. E guardar. O quê? A palavra profética. As palavras da profecia. Tá certo? Irmãos, isso é aqui, ó, é item number 1. Beleza? Eu vou começar a revelar para vocês uma coisa que é fundamental para eu revelar, para que vocês recebam a revelação. Se você não estiver no Espírito, como é que você vai receber o que o Espírito diz às igrejas? E aí depois, quando o Senhor fala às 7 igrejas, o que fala? Quem é que diz às igrejas? Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz. O Espírito está falando através da palavra profética. 2 Pedro 1, 21. Então, eu preciso abanar o fogo que está dentro de mim, do Espírito, para ouvir, para receber. Se eu não estiver no Espírito, se o meu Espírito estiver apagado, não escuta, passa. Irmãos, vamos acender a chama que está dentro de nós.
Abana! Abana o fogo do Espírito. Não é assim? Como abanar o fogo do Espírito, irmãos? Tem algumas dicas na Bíblia, né? Tem algumas dicas interessantes. Aí, assim, só para aproveitar que também é Apocalipse, né? Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, vamos ler? Podem ler. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Está vendo como é que é a sequência? O Senhor tem coisas a revelar depois dessas coisas. Olha lá, existem coisas que estão ocultas para o Senhor revelar no momento da aurora. E olha, irmãos, cá para nós, nós estamos acompanhando a palavra profética, nunca tivemos tanta revelação. Irmãos, é até perigoso, como o Pedro tem falado, a gente acostumar com revelação, irmãos, porque está demais. Está demais. Por isso que, assim, para fazer um compilado desse, irmãos, igual eu estou fazendo um resumo aqui com vocês, é até difícil. Tem que passar até algumas coisas, porque tem muitas pepitas. Irmãos, tem muita coisa que o Senhor está revelando. O Espírito está falando demais. Demais. Irmãos, vamos arder o nosso coração. Não vamos deixar passar, irmãos. Não vamos deixar passar, tá certo? Porque o Senhor, Ele falou assim, ó, uma porta aberta no céu. O que é isso, irmãos? Né? Uma porta aberta no céu para nós, irmãos. Já está aberta no céu e o Senhor está não parando de revelar, porque a porta está aberta. A porta está aberta. Todo momento o Senhor está revelado, né? E aí, olha o que acontece, irmãos. Por que o Senhor tem revelado a nós? Porque nós estamos na base correta. Né? Por que tem falar profético? Porque nós somos melhores do que outros? Irmãos, eu confesso, irmãos, eu conheço irmãos de congregação que são muito melhores que nós. No aspecto de organização, muito melhores. Nós temos esse problema. Agora, qual que é o ponto, irmãos? Nós estamos na base, a base bíblica correta. Uma igreja, uma cidade. Irmãos, sair dessa base, se dividir por qualquer motivo, é loucura. É abandonar a obra do Espírito. A obra do Espírito, irmãos, ela está concentrada aonde? Aonde está a base legal. Qual que é a base legal perante a Bíblia? Uma igreja, uma cidade. Uma cidade, uma igreja. Não tem outra. Agora, uma cidade é independente da outra? Não. A igreja é uma coisa só. A igreja é o corpo de Cristo. É uma, em toda a terra. Pronto. Né? Por isso que nós andamos junto com Belo Horizonte, com isso, com aquilo, com os irmãos. Por que anda junto? Né? Aí tem, reunião lá em Belo Horizonte, aí chama a gente para falar, ou então vamos lá, o Paulinho estava lá na pregação do Evangelho com a minha mãe, estava isso, aquilo, nós fomos no Monte Azul. Por quê, irmãos? Porque é uma coisa só. Nós não somos a igreja em Nova Lima, é o grupinho de Nova Lima. Não, nós somos a igreja. É uma coisa só. Agora, a representatividade dela na cidade, é isso que a Bíblia diz. Pronto, acabou. E por nós sermos inclusivos, Deus pode confiar a nós os tesouros escondidos, que é a palavra profética. A palavra profética, irmãos, na verdade mesmo, é para todos. Ela não é só para nós. Ela é para todos os cristãos. Tá certo? Agora, é como os judeus em Jerusalém. Quem é que está lá? Quem que está lá? Não é? Quem é judeu e está lá ou está em Nova York? Não é? É diferente, não é assim? Então, quem é cristão e está na base correta, recebe o que o Espírito diz às igrejas. Tá certo? Por isso o Senhor tem falado tanto para nós. E aí, o versículo 5, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, os 7 Espíritos de Deus, por que 7? Não é que é 7 vezes intensificados, a gente sempre falou isso, né? O 7 aqui é porque o 7 representa a completude, né? Que é o Pedro tem falado sobre essa palavra, completude. A completude, irmãos, é o que é perfeito, é o todo potencial, é o completo mais um pouco. Completude, né? Que é o perfeito, é o acabado, isso aí, exatamente. Exatamente. Então, o que quer dizer o 7 vezes intensificado? Que os 7 Espíritos é que o Espírito está em todo o seu potencial. O Espírito hoje, no momento da aurora, ele está trabalhando com todo o seu potencial. Todo. Irmãos, a ponto de nós vendermos 2 milhões de livros, né, por ano.
Assim? Enquanto as editoras, outras, estão fechando as portas. Eu tenho uma parente da Pri que trabalha numa editora cristã. Ela foi demitida porque não tem mais o que fazer. Irmãos, e nós, a editora Árvore da Vida, sempre foi no perrengue, né? Sempre caminhou no aperto, sempre. Irmãos, para vender 10 mil livros, 20, 50 mil livros que fosse, era uma dificuldade tremenda. Irmãos, 2 milhões de livros. Isso eu já diria, irmãos, que é o fenômeno da aurora astronômica. Tá certo? Começa a ver, por um lado, livros sendo semeados. As pessoas estão como aquele lá em Ezequiel, agarrando na gola da veste, falando assim, me fala onde é que você reúne, eu quero estar com vocês. Se você pega e olha, por exemplo, nas lives do Pedro no Instagram, olha o chat lá. Tem de todo chat tem. Irmão, onde é que vocês reúnem? A minha vida mudou. Eu não paro de acompanhar. A partir de hoje, não paro de acompanhar. Irmãos, sabe uma coisa que eu vejo? Muitas vezes essas pessoas dão mais valor do que nós. Né? O que eu estou fazendo, irmãos? Nós estamos na base correta, nós temos revelação após revelação. Chega um filho de Deus que não tinha, quando passa a ter, irmãos, ele fica desesperado. Onde é que vocês reúnem? Eu quero saber onde é que vocês reúnem, pelo amor de Deus. Eu conheço cristãos que sabe o que falam para mim? Eu vou para a igreja, passo fome. Eu não sou alimentado. E pasmem, tá? Eu convido para vir. Vem? A igreja, irmãos, é algo que é revelado. Sente o privilégio de você estar aqui, irmãos. Sente o privilégio. E, digo mais, quantos poderiam estar aqui e não estão? Já estiveram e não estão mais. Irmãos, eu digo assim, eu acho que para mim o que mais pesa são irmãos que já estiveram no nosso meio. Eu digo pesa porque eu fico com pesar no meu coração. Que já estiveram e não estão mais. Em nome de Jesus, que esses possam retornar. Né? Porque é muita riqueza, irmãos, é loucura. É como você abandonar um tesouro no meio da rua. Foi revelado para nós, irmãos, quantos que quiseram ver a igreja não viram. Quantos profetas no passado quiseram viver nesse momento que nós estamos. Nós somos os trabalhadores da última hora, irmãos. E trabalhador da última hora trabalha 1 hora só e ganha por 3. Que história que é essa? O fogo é 7 vezes. O fogo é 7, mas o Espírito também. É 7 vezes mais. E o Espírito? Né? Olha só, o Espírito também. Irmãos, nós somos privilegiados. Queima no Espírito com isso. Queima o seu Espírito, reacende o seu Espírito. Só de saber disso, né? O Espírito é fogo, irmãos. Na verdade, quando você viu o irmão Dong falava isso, né? Isso é muito interessante. O Senhor nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que o irmão Dong deixou para nós como legado? Irmãos, eu trago isso. O que a gente falava? Nossa, eu estou esperando agora o sofrimento que eu vou ter que ter para eu poder queimar no Espírito, né? Porque através do sofrimento você vai queimar, né? Então tem que ter o sofrimento para queimar. Negativo. Não precisa de sofrimento para queimar não, irmãos. Queima você agora. Pode queimar agora no Espírito. Invocar o nome do Senhor. Seguir a palavra profética. Eu duvido que você não queima. É claro que queima. Invoca o nome do Senhor. Toca no Espírito, irmãos. Tem uma passagem, não sei como é que eu estou de horário aqui, porque era muita coisa. Acho que já devo estar no limite já, né? Senhor Jesus. Então eu vou ler uma coisa que é muitíssimo importante. Muitas vezes nós queremos queimar no Espírito, mas nós não conseguimos. Por quê? A gente até tenta acompanhar a palavra profética, às vezes não consegue. Tem um ponto aí, tá, irmãos? De muita atenção, foi falado para nós na palavra do Esdra. Eu não sei se é a 19 ou a 20, tá certo? Então vamos lá, alguma sequência de versículos. 1 Timóteo 1,19. Importante todos lermos, tá, irmãos? Todos. Abrir a Bíblia e ler, porque isso aqui vai encravando no seu coração, certo? 1,19. Olha lá. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 3,9. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. 4,2. Hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Atos 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos,
tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Vamos só ler a partir do varões aí de novo. Olha. Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. 24:16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Bom, o que é a consciência? Todos nós já sabemos. Ela parte de quê? Do Espírito. Mas também, aonde ela faz a conexão? Coração. Na verdade, se tem uma chave que vai te levar o que tem no Espírito para a sua alma e o que tem na alma para o Espírito, vamos dizer assim, porque a alma alerta, né, vai ser alertada, depois você ganha, e esse trânsito da alma com o Espírito é o seu coração, certo? Quando o coração do homem se volta ao Senhor, o véu é retirado, não é assim? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque eles é a fonte da vida. Por que é a fonte da vida? Por causa da consciência, praticamente. Porque o coração nada mais é do que a alma mais a consciência. E o Espírito é o quê? Consciência, comunhão, intuição. Então tem um ponto em comum entre a alma e o Espírito, que é a consciência, que está no coração. Irmãos, se nós não cuidarmos da nossa consciência, sabe o que vai acontecer? Bloqueia o caminho. Você pode até se encher no Espírito lá, vamos dizer, vamos supor, né? Ouve a palavra. Ela não passa para a sua alma e não me transforma. Por quê? A consciência bloqueou, tá certo? Então, por isso que aqui é tão forte. Para Timóteo, Paulo fala 3, 4 vezes ali, você viu? Timóteo 1, 19, 3, 9, 4, 2. Consciência, cuida da consciência, cuida da consciência, cuida da consciência. Mantendo fé e boa consciência. Não é só a fé, é a boa consciência. Irmãos, a consciência é o canal. Tem que limpar a consciência. Irmãos, o que é a consciência? Ela é, irmãos, um sensor. É o sensor de estacionamento do carro, hoje em dia, que você dá ré ali, né? E aí, irmão, se você não ouviu o tu final, vai bater, não é? E aí, de que adiantou o sinal? Não é? Ou então, em carros, igual no nosso carro, né? O que você pode fazer? Você dá ré, aí ele tá ali, você vai lá, aperta um botãozinho. Aí ele para. Oh, bom demais, né? Para lá, ó. O que acontece com a consciência, irmãos? Nós vamos caminhando a nossa vida. Aí, a gente vai sendo exposto a diversas situações. Às vezes de pressão, né? Às vezes você tem um amigo, uma pessoa, uma influência, né? Você tem uma referência, tem alguma coisa que te faz, que você sempre se espelhou, né? E aí, aquela pessoa ou aquela ocasião da sua vida, do momento que você está, não é assim? É o sensor de risco, justamente. Aquela situação, irmãos, te faz ficar embriagado. Você lembra como a gente começou? Não durmamos como os demais. Eu diria aqui, enfatizando, fazendo um paralelo, que o que te faz dormir, o que me faz dormir é a nossa consciência. Quando você bloqueia ela, você dorme. Porque ela é o apito que não te deixa dormir, tá certo? Irmãos, a consciência é extremamente importante nos dias finais. De repente, irmãos, a gente começa a achar normal coisas que quando a gente converteu, coisas de quando a gente era mais simples, a gente não achava. Coisas que a palavra nos adverte. Não é bem assim. Mano, não estou falando aqui para ser legalista. É só para... Você lembra quando falou, a lei se aplica para si mesmo, não aplica para o outro, não vai dar certo. Cada um tem a sua medida. Eu não vou medir o Tiago se mede, né? Deus deu para ele e para mim a medida, cada um tem a sua, irmãos, né? Porém, verifica como está a sua medida, irmãos, da consciência. Porque se está parando de apitar, se para você está tudo muito normal, não buscar o Senhor, não ouvir palavra profética, não acompanhar, irmãos, e não queimar no espírito, está normal, nós estamos no momento da aurora, vamos acordar. É isso que o Senhor tem falado para nós, não é? Como limpar a consciência, irmãos? O que suja a consciência? Pecados. Pecados, irmãos. Não tem outra coisa. Você foi permissivo demais. A consciência apitou e você foi permissivo demais. É isso. Hebreus 9, 14 dá aqui uma dica de ouro para nós, porque muitas vezes eu não enxerguei que eu fui permissivo, eu não estou nem mesmo me enxergando, né? Eu estou lá na frente e não sei disso, eu não conheço. Olha lá, vamos ler juntos, irmãos. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como é que purifica a consciência, irmãos? O sangue de Cristo. Sempre lembra disso. Irmãos, ora, usa o sangue. E ainda mais, usa o sangue da seguinte forma. Às vezes, isso acontece comigo, eu quero só dar uma dica assim que é muito interessante. Você sabe o que você tem, o que você faz, que o Senhor não se agrada. Muitas vezes a gente sabe, irmãos. A gente sabe, né? O que você faz? Muitas vezes a gente esconde esses pontos. A gente não confessa. A tendência nossa é a mesma do Jardim do Éden lá atrás. O que o Senhor fala aqui? Confessa. Sabe aquela sua fraqueza? Que você gosta ainda do mundo, você gosta de uma música, você gosta de uma coisa, você gosta de outra coisa. O que você gosta de que você sabe que não agrada o Senhor? Fala para o Senhor e já fala pedindo sangue. Você é uma confissão pedindo sangue, irmãos. Senhor, eu não estou conseguindo te desfrutar. Eu não estou conseguindo fazer meu espírito queimar. Me lava com teu sangue e me ajuda, Senhor. Está vendo a oração, irmão? Porque a oração do fariseu lá, do fariseu, era o quê? Ele não se reconhecia. Então, como é que limpa a consciência desse jeito? Eu não sou como os demais, né? É como a mesma coisa do princípio que a gente usou lá no 1 Timóteo. Eu sou o principal dos pecadores. Por isso que eu estou sempre com a consciência limpa. Quando eu reconheço que eu sou o principal dos pecadores, eu preciso do sangue. E por isso que eu estou com a consciência sempre limpa, irmãos, né? Então, esse é um grande ponto que eu gostaria, assim, que foi alertado para nós. Nós temos uma sequência, nós estamos no momento da aurora, é um momento sensível, é um momento muitíssimo importante, é um momento de virada de chave, o Senhor está voltando e o Senhor quer nos fazer vencedores. O Senhor já nos colocou em Filadélfia, o Senhor já nos colocou na base, o Senhor, a obra hoje é do Espírito, o Espírito está fazendo a obra através da palavra profética e o Espírito é fogo que vai queimar o nosso interior. Mas para Ele queimar o nosso interior, precisamos limpar a nossa consciência. Não é assim? Tem outro, né? Servir ao Senhor. Então, por um lado, o que fala Apocalipse? Lê, ouvir. Leia e ouça a palavra profética. Para você guardar. Aí o que mais que fala, então? Limpa a consciência. E Romanos 13 fala aqui, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Irmãos, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. E para terminar, outra maneira de queimar no Espírito, que eu vou falar para vocês, porque eu amo demais vocês, eu não vou deixar vocês só aqui no teórico, vamos para a prática. Efésios 5. Quer se encher do Espírito? Então, ó, você vai se encher do Espírito lendo, você vai se encher do Espírito ouvindo, você vai se encher do Espírito servindo, você vai se encher do Espírito limpando a consciência e você vai se encher do Espírito, Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Liga o 288 na sua casa, liga lá, deixa tocar, deixa os hinos tocando, desfruta do Senhor, canta junto, canta em frente à televisão, pula, grita, canta, irmãos. Isso desentope, né? O que está entupido lá de espírito. Canta da sua maneira, se não é em pé, é sentado, é deitado, é no banho. Irmãos, canta ao Senhor, louve o Senhor, louve o Senhor. O que o inimigo faz? Ele coloca outras músicas na nossa cabeça, irmão. Né? Louve ao Senhor. E, versículo 20, dando sempre graças por tudo. Né? Aleluia.